Eu sou a Priscila e seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje é mais um vídeo da minha série de vídeos do Desafio 365 e hoje eu quero conversar um pouco com você sobre memórias e sobre a interpretação delas. E se você já gostou desse assunto, dê o seu curtir e acompanha comigo até o final, que é sobre disso que vou falar hoje. Bom, eu comecei a pensar sobre memórias quando eu vi um vídeo de uma pessoa que eu sigo no YouTube, que é o Paulinho Santana. Ele é ator, então ele tem uma equipe de atores de teatro e ele faz algumas séries no YouTube e uma das séries chamava-se Baú de Recordações. Aí eu comecei a lembrar das minhas recordações boas do meu tempo de criança. Parece que vem até os outros sentidos, né? Quando a gente lembra de alguma memória, de alguma recordação, ou da infância, ou de algum tempo bom. Parece que vem aquele cheirinho de café quando eu acordava de manhã, quando meu pai estava fazendo café, né? Então, são muito legais essas recordações, e essas recordações elas nos remetem a um sentimento muito profundo. Então eu te convido a pensar, né? Como é que tem sido as suas memórias? As suas memórias te levam a algo bom e te motivam, te levam para frente? Ou as suas memórias te levam a algo ruim, a algum trauma? Deixa eu te falar um pouco sobre memória. Eu pesquisei um pouco sobre memória e percebi que as memórias elas ficam guardadas em locais diferentes do cérebro. Então as memórias boas, elas ficam de um lado do cérebro e as memórias ruins ficam de outro lado. E aí quando você tem alguma situação muito ruim, ela ativa a memória das outras situações ruins que você teve. E ao mesmo tempo, e do mesmo jeito acontece quando é uma situação boa. Então ela ativa memórias boas. E aí eu comecei a lembrar que algumas coisas em si, a maioria das coisas, né? Elas em si, a experiência em si, elas não têm uma emoção associada. A gente dá uma interpretação para elas e aí associa ela com as memórias boas ou as memórias ruins. Por exemplo, né? Eu lembro da minha mãe muito vaidosa, então ela usava aquela cinta para pressionar o abdômen. E eu associava aquilo lá a um sofrimento. E eu associava aquilo a um sofrimento porque era uma interpretação minha. Eu não lembro realmente da minha mãe fazendo alguma cara feia, como se ela estivesse sofrendo muito. Ou do meu pai quando fechava aqueles ganchinhos, também de falando alguma coisa com sofrimento. Mas todas as vezes que ela chegava arrumada, toda bonita, e a minha avó falava assim, nossa Marilene, como você tá magrinha. Ela sempre falava, você já tá sofrendo com essa sua cinta, né? Como mulher tem que sofrer mesmo para agradar o marido, para sair bonita. Então eu associava aquilo a sofrimento. E foi tão profundo isso para mim, que quando me disseram que era bom eu usar cinta logo que eu tivesse ganhado bebê, né, para voltar logo ao peso, já me associou isso ao sofrimento. Eu não queria usar, porque para mim era um sofrimento muito grande. Então perceba o que você está associando às suas memórias, as coisas boas ou as coisas ruins. Porque você pode mudar essa identificação, né, entre coisa boa e coisa ruim. Então se, por exemplo, você tem uma dificuldade de falar em público, perceba por que tem essa dificuldade. Será que você não está associando a algum momento que você teve que falar e aí você passou por algum sofrimento ou alguém disse alguma coisa e que você entendeu que falar em público é muito ruim? E por causa disso, todas as vezes que você precisa falar em público, você associa como algo ruim. E aí até a sua performance de como você fala já fica muito prejudicada. Então a gente pode mudar essas associações. Então, uma atitude que eu tomo todas as vezes que eu tenho que fazer algo e que me vem à memória de algo ruim é parar, respirar fundo e pensar. Qual é o momento da minha vida que tem uma lembrança boa associado a isso que eu vou fazer? Então, se o meu problema é falar em público, eu lembro de alguma vez que eu tive que falar em público que as pessoas gostaram muito, aplaudiram. E aí eu lembro de uma vez que eu estava na escola, eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas eu devia ter uns 10 ou 11 anos, e aí tinha uns trabalhos de história que tinham que apresentar e falar, né, apresentar falando, tipo uma palestra para a sala. E eu pertencia a um grupo, e era em grupo isso. E eu pertencia a um grupo
que as pessoas do meu grupo, ninguém gostava de falar. Então todas as semanas era sempre eu que falava, sempre eu, sempre eu. E claro, né, eu também tinha nervosismo para falar, mas eu sempre me preparava muito para poder falar por todos eles. E aí teve um dia que a sala estava muito agitada, não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu falei e ninguém prestou atenção, ninguém olhou para mim. E aí quando eu finalizei, eu olhei para a professora, né, meio que desanimada, ela falou assim: nossa, Priscila, você nasceu para falar em público, como você falou bem, olha só, ninguém estava prestando atenção, você conseguiu continuar falando, conseguiu continuar apresentando. Nossa, você tem o dom para isso, você realmente tem um dom, você deve investir em falar em público, porque realmente você nasceu para isso. E aí eu fui embora pensando, né, mas ué, eu não chamei a atenção de ninguém. Ninguém começou a prestar atenção depois que eu comecei a falar. Por que eu fui bem, né? Mas eu associei essas palavras de incentivo da minha professora a todas as vezes que eu tiver que falar em público. Então sempre me vem essa lembrança. E mesmo quando acontece alguma situação, porque acontece, né? Uma situação de a gente estar falando em público, a gente esquecer, ou alguém fazer alguma pergunta e você não souber responder. E aquela sensação, né, aquele momento te remeter às sensações de algo ruim, eu reverto isso para aquela sensação das palavras da minha professora. E isso é muito legal. Então faça isso também. Comece a anotar os momentos que te dão sensação muito boas para que você possa utilizar isso em momentos que você tenha que fazer algo, que você possa usar essa associação disso de coisas boas para te motivar. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe aí com seus amigos, dê o seu curtir, se inscreva no meu canal. Para se inscrever no meu canal é gratuito e você me ajuda. É como se você patrocinasse o meu canal e você será notificado pelos próximos vídeos e aí você pode me acompanhar na minha série de vídeos. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo.